Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal após a nossa volta, né? Como vocês podem ver, a gente tá com um cenário novo aí, em breve ele pode ser substituído, né? Mas a gente já estamos de casa nova. Então, vamos falar de coisa boa. Vamos começar esse vídeo falando de coisa boa, rapaz. Tem que ser coisa boa, moço. Vamos começar. Vocês sabem que não vai ser, né? Olha só isso aqui. Que interessante. Tá aqui. Sob Lula, União gasta 3 bilhões com diárias e passagens aéreas em 2023. Que coisa maravilhosa, cara. É muito bom a gente ver que o nosso dinheiro está sendo bem investido aí na felicidade do casal Lula e Janja. Tá aqui uma coisa, isso aqui é sacanagem. Moraes nega pedido para afastar ele próprio do processo de um dos réus pelos atos de 8 de janeiro. Né? Como vocês podem lembrar aí, né, muitas pessoas aí foram condenadas pelo 8 de janeiro. E lembrando também que no final do ano, né, lá no Natal, teve o indulto natalino. E as pessoas ali que estiveram no 8 de janeiro foram presas, né, por atos antidemocráticos, não foram liberadas para passar o Natal ao lado de seus familiares. Entretanto, né, outras pessoas que estavam presas aí por outros motivos, essas foram liberadas. Engraçado, não é verdade? Teve senhora aí que estava ajoelhada com a Bíblia na mão, que pegou 17 anos de cadeia, né? Engraçado isso aí, né? Como é que o Brasil, as coisas funcionam de uma maneira bem diferente, né? Ai, ai. Mas aqui a gente pode ver aqui Lula falando o seguinte, ele está comparando aqui Israel, né, a ação de Israel em Gaza com, né, o massacre ali de Hitler contra os judeus. Vamos ver aqui ele falando. Que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre o exército altamente preparado e mulheres e crianças. Isso aí são as falas dele, né? Entre outras coisas aí, né? Ele literalmente comparou ali, né, o que aconteceu lá na Alemanha com os judeus, falando que os judeus lá de Israel estão fazendo isso, né, contra ali o pessoal na faixa de Gaza. É engraçado, né, cara? Imagina só se fosse o Bolsonaro falando um negócio desse aqui. Porque quando o Bolsonaro foi eleito, não sei se vocês lembram, vou trazer aqui. Vocês lembram disso aqui, ó? Repúdio, criminosa e inescrupulosa capa dessa revista. Estamos em processo de pacificação e somos surpreendidos com essa capa asquerosa que os órgãos competentes adotem as medidas legais cabíveis, né? Então tá aqui basicamente uma imagem ali do Bolsonaro com um bigodinho escrito genocida, né? Entre outras charges aí que mostram o Bolsonaro como um Hitler mesmo, ou então ele com alguma suástica em algum lugar, inclusive até no corpo. Tem isso aqui. Essas imagens aqui, por exemplo, né, se você for procurar aí Bolsonaro suástica, você vai ver várias coisas aí, né, que remetem aí o Bolsonaro sendo um nazista, né? E agora a ideia da esquerda é transformar Israel em nazista. E aí ninguém critica o Lula por causa disso, né? Não, algumas pessoas da mídia inclusive criticaram o Lula, mas é porque nesse ponto já fica insustentável de aceitar qualquer coisa ali que o painho diga, né? Tá aqui, na Etiópia, Lula cita números, né, de Hamas para comparar Israel a Hitler pela guerra de Gaza, criticando pressa no mundo de acusar alguém no caso da morte do opositor russo Navalny. Vamos ver aqui. Esse é o grupo Hamas, né? Eu vou pegar aqui só a parte que o Lula fala, porque isso aqui é um pouco longo, né? Blá 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 blá, blá pra caramba aqui, né? E aí só a parte do Lula. Vou esperar um pouquinho. A jornalista fala pra caramba, hein? Eu vi um mosquito ali. Fala demais, meu Deus. Cadê o Lula? Não vai falar, não? Aí. As informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Que? Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira, sabe? Veja, é muito engraçado. É engraçado. É muito engraçado. É engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente
E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. A culpa é do exército de ser preparado. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. Lembrando que está sendo tudo saqueado quando vai a ajuda humanitária. Eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É interesse muito grande. Que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. Meu Deus, cara. É preciso parar. O maluco se mete. Quando a gente tem que ser grande. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Puta que pariu. Aí aquele negócio, o cara fala um bocado de merda dessa aí, e eu quero rasgar minha reservista, velho. Porque eu não vou nem a pau, né, numa guerra, se tiver que ser necessário aí, por causa desse maluco aí, por causa de uma fala desse maluco aí. Assim como eu sei que nenhum esquerdista iria se fosse o Bolsonaro falando alguma bosta dessa, né? Pelo amor de Deus. Aí tá, beleza, os ânimos estão exaltados, vamos tentar ficar um pouco mais calmo, né? Mas aqui, entidade judaica repudia fala de Lula que compara ações de Israel ao nazismo, né? Então assim, pô, o Lula acordou de manhã cedo e falou assim, cara, o que eu posso fazer hoje? Eu acordei com a vontade de criar um problemão, então vamos fazer o seguinte, o Hitler matou um monte de judeu, né? Se a gente chamasse os judeus de nazista, porra, vai ser do caramba, vai ser legal pra dedéu, né? Claro, cara, vai dar muito certo. Então tá aqui, né? Netanyahu, né? O maluco, o nome do maluco é. Reage à fala de Lula sobre guerra, cruzou a linha vermelha. Eu não vou nem falar nada sobre isso aqui, porque o meu querer aqui, nesse momento, talvez seja visto aí pelo ministro aí, né? Como uma coisa meio negativa, e eu não quero surpresas aqui na câmera de segurança lá fora não, né? Mas tudo bem. Então vamos ver aqui. Israel convoca embaixador do Brasil após Lula comparar guerra em Gaza com o Holocausto. Então, né, o embaixador que tá aqui no Brasil teve que ir pra lá, né, pra ter uma conversa com a galera lá, pra explicar o que tá acontecendo, porque o pessoal não tá acreditando no que eles estão vendo aí nos noticiários. Aí tá aqui, né? Hamas agradece por comparar a ação Israel em Gaza ao Holocausto. Lógico que eles vão agradecer, né? Assim como, por exemplo, né, o pessoal aí do tráfico tá agradecendo pra caramba as declarações do Dino em querer tratar crimes que não hajam violência. Vou até colocar isso aqui. Aqui, né? Em último ato com o ministro da Justiça, Dino sugere que o Brasil adote penas de prisão apenas para crimes com violência. Punição não é igual prisão. Então, aqui, né, o que é um crime que não tenha violência? É tráfico de droga, né, é corrupção. Né? Então, assim, por corrupção a gente entende porque ele não quer que corrupto seja preso. Agora, tráfico de droga eu acho que já é aquele pessoal lá que tava fazendo uma visita lá, né, a dama lá, que tava fazendo uma visita lá ao gabinete dele lá, que deve ter tocado o coraçãozinho dele, deixou ele um pouco mais coração mole, né, para essas coisas. Talvez seja isso, né? Mas basicamente aí, né, essa turma tá só agradando quem? Tipos como, por exemplo, Hamas, né? O Hamas está super agradecido aí pela fala do Lula. Inclusive, eu acho que eu não sei, cara, eu não sei. Tá indo de mal a pior, então eu nem sei o que comentar sobre isso aqui. Eu só digo uma coisa: imagina se fosse Jair Messias Biruliro falando uma parada dessa e o Hamas elogiando ele. Imagine só isso. Eu não sei se vocês lembram disso aqui de 2019, né? Vídeo de Gleice Hoffmann
para a Al Jazeera, né, gera polêmica na internet. Alguns internautas mais exaltados chegaram a dizer que ela deveria ser presa por terrorismo e o PT fechado, né? Tá aqui, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, causou polêmica nas redes sociais. Ela publicou uma entrevista dada à TV Al Jazeera do Catar, em que convida o mundo árabe para participar de atos em defesa de Lula. Cara, é aquele negócio, né? Como assim ela vai lá falar com o mundo árabe em defesa do Lula? Aí depois o Lula é solto, aí depois o Lula é candidato à presidência, depois Lula ganha a presidência e do nada, o que acontece? Lula se metendo no mundo árabe e o Hamas agradecendo. Nem falar nada, né, galera? Aí, vamos aqui para a próxima. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah tá, olha só, Lula desonrou memória de 6 milhões de judeus, né, ali eliminados pelos nazistas, né. Ai, tá aí, Lula fazendo aí a fama do Brasil. Deputados de oposição pedem impeachment de Lula por fala sobre Israel. Era o mínimo que a gente esperava, né? Os nossos deputados aí, pelo menos fazendo alguma coisa que preste, né? Que esses bosta não fazem muita coisa que agrade a população, não. Mas tá aí, pelo menos uma das coisas, né? Aí tá aqui, né? Resorg pede que líderes mundiais condenem fala de Lula, comparando a ação de Israel ao Holocausto. Por que não fala a mesma coisa, por exemplo, a da Rússia? Não fala nem a pau, né? Aí aqui, né? Benjamin Netanyahu diz que Lula cruzou linha vermelha e faz convocação a autoridades. Aí Satanás ali, né? Vai lá, lança, né? Esse negócio que eu nem posso falar isso aqui, porque senão amanhã estão batendo na minha porta. Isso é meme, tá, galera? Tá aqui, mais um que é meme, por enquanto. A gente não sabe se amanhã vai sair um vídeo já falando isso, né? Tá aqui, desesperador. Já imaginando aqui as redações da Globo em alvoroço, buscando uma narrativa para defender o pinguço multicondenado adestrador de quadrúpedes. Tá aqui, né? Israel é igual ao holocausto de Hitler. Aí tá aqui, né? Entenda como isso é bom. Cara, eu não duvido nada disso aqui de acontecer, não. Vamos ver o que mais aqui. Israel declara Lula persona non grata após comparação com o Holocausto. Aí vai lá e o Brasil sendo Brasil. Isso é coisa absurda. Quem é persona non grata é Israel. Ataca Celso Amorim. Meu Deus do céu, cara. Se fosse o Bolsonaro nesse caso aqui, eu tá falando que o Bolsonaro tá agindo como uma adolescente brigando com outros países. Vocês lembram o que o pessoal falava do Bolsonaro? O que o pessoal falava ali do Donald Trump? E o Donald Trump não começou nenhuma guerra, bicho. Ele acabou com ela. Ele é tipo o Chuck Norris. O Chuck Norris nunca começa uma guerra, uma briga. Ele só acaba com ela, né? Foi isso que o Trump fez. E agora o Lula tá se esforçando, cara, de todas as formas ali pra começar uma, cara. Então tá aqui, né? Lula faz reunião de emergência na alvorada sobre crise em Israel. Opa, beleza. Então quer dizer que o Lula vai resolver isso aí. Ele fez uma reunião e ele vai pedir desculpa. Negativo, meus amigos. Isso aí é pedir demais. Lula faz reunião de emergência e vê Israel escalando crise e decide não se desculpar por fala. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo negócio desse aqui, como é que a mídia não ia estar caindo de pau em cima dele, falando que ele não quer paz, que ele quer guerra, né? Basicamente seria isso. E aí, né, temos aqui o porta-voz. Lula profanou memória de vítimas do Holocausto para proteger o Hamas, né? Por isso que o Hamas foi lá e agradeceu o Lula, né? Ai, tá aqui, Israel, Gleisi sai em defesa de Lula e chama Netanyahu, né, o premier lá tal, de fascista. O negócio só melhora. O Lula vai lá, fala que Israel é nazista, aí faz uma reunião e fala, não vou pedir desculpa não. Aí a Gleisi Hoffmann vai lá e chama o cara de fascista, porque é isso que eles fazem, né? Ok. E aí, tudo pode piorar, galera. Tá aqui, né? Não vai se desculpar, não. E pra finalizar, a cerejinha do bolo, em meio à crise diplomática, Jânio defende Lula e diz que o governo de Israel é genocida. Então chamaram de nazista, assim como chamaram o Bolsonaro, né? Chamaram de genocida, assim como chamaram o Bolsonaro.
e de fascista, assim como chamaram o Bolsonaro. Por que será isso? Será que é porque o Bolsonaro tinha uma boa relação ali com Israel? Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Então, para eles é bem importante fazer com que Israel, né, que apoiou ali Bolsonaro e tudo, se passe como uma vilã, né? Então, não, temos um lado e o lado é o contrário do que o Bolsonaro faria, né? Inclusive, né, eles mesmos falaram que eles fariam totalmente o contrário de tudo que o Bolsonaro fizesse. Inclusive, tem até um videozinho aqui. Para quem tem uma memória mais fraca aí, eu vou mostrar isso aqui para vocês. O porquê que o Lula está fazendo isso, por que ele está atacando ali Israel. Primeiramente por conta disso aqui. Bolsonaro tinha boa relação com Israel, né? Inclusive, né, uma visita lá de Bolsonaro poderia ser bem vista pela mídia, mas como a mídia na época ela era anti-Bolsonaro, olha só, viagem de Bolsonaro a Israel teve papel simbólico e poucos efeitos práticos, dizem analistas. Aí agora eu pergunto à BBC News o que os analistas, esses mesmos, queria que fossem esses mesmos aí, esses mesmos analistas diriam agora das falas de Lula. Então galera, como o Bolsonaro tinha uma boa relação com Israel, o Lula precisa destruir isso. Porque ele mesmo já falou, ele mesmo explanou. Vamos ver. E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. O Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos. Meus filhos. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. E aí? Tá explicado pra você o porquê do Lula estar nessa cruzada aí, atacando Israel e defendendo o Hamas? Você vê aquela fala dele falando que tudo que o Bolsonaro agrada ele tem que desagradar, né? E ali você tem no passado a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, pedindo ajuda lá ao mundo árabe através da Al Jazeera, né? E aí agora você vê essa movimentação aí lá pro mundo árabe por meio aí do Lula. Meus amigos, é complicado, mas é esse mundo que vivemos e é talvez para uma guerra que a gente está encaminhando. E se isso se concretizar, eu vou ter que rasgar minha reservista, porque eu não vou participar dessa merda aí não. E você apoia isso? Comenta a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!